bem, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela companhia, você que está acompanhando aqui o programa e para você que sintonizou a Band agora, bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. O tempo está... Como está agora o tempo, hein, lá fora? Vamos mostrar para a gente aqui, por favor, com a imagem da torre, Ney. A gente estava vendo que a umidade melhorou, né, desde ontem, hoje de manhã também houve um aumento da nebulosidade na região de Campinas. Você vê aí o tempo nublado, né? E a situação começa a melhorar do ponto de vista do conforto térmico. A gente verifica também que as últimas chuvas que vêm caindo nos últimos dias está melhorando a situação dos reservatórios, né, do sistema Cantareira, e melhorou um pouquinho também a questão do conforto térmico aí em toda a região. Sol entre nuvens na maior parte da região, o tempo mais nublado aqui em Campinas e a umidade relativa do ar está nesse instante em 80%, que deu realmente um refresco, né? A cidade de Campinas chegou a ficar em estado de atenção na semana passada, né? Justamente porque o nível da umidade relativa do ar acabou caindo abaixo de 20% e aí acende a luz amarela, as pessoas começam a ter problemas ali respiratórios, essa coisa toda. E agora, felizmente, melhorou um pouco, começou a chover, o pessoal lá do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí continua fazendo a dança da chuva para ver se chove um pouco mais. Já aliviou um pouco a situação, mas ainda não foi o suficiente para deixar os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo e os 75 municípios da bacia PCJ, aqui na macro região de Campinas, numa situação tranquila. Aliás, esse é um assunto importante, né, porque o Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí já vem dizendo há muito tempo que o sistema Cantareira, que é justamente o complexo de reservatórios construído ali na altura de Nazaré Paulista e que abastece a Grande São Paulo e a região de Campinas, já está defasado há muito tempo. O sistema existe há 40 anos e os municípios também precisam fazer a sua parte. O que se coloca tecnicamente é que alguns municípios precisam construir os seus próprios reservatórios e não ficarem todo ano dependendo só da vazão, do controle de vazão do sistema Cantareira. Isso foi feito, por exemplo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Lá a prefeitura, há anos atrás, construiu o reservatório próprio e aqui na macro região de Campinas, o município que tem uma situação mais confortável é justamente Santa Bárbara do Oeste. O resto está fazendo aí a dança da chuva para não fazer rodízio, não faltar água, não ter problema de desabastecimento. Então realmente é uma situação complicada que a gente vai acompanhando aqui ao longo da nossa reportagem. O que temos agora aí, Juliana? O que nós temos aí em seguida? Olha, apesar de alguns municípios do estado de São Paulo terem adotado medidas de racionamento de água, inclusive com multas para quem for pego desperdiçando, muitas vezes o problema não está apenas no consumidor. O sistema de abastecimento pode ter falhas e vazamentos. Quem fez essa reportagem foi a Karina Rica. Traz aqui Sardelli no telão. Ney, aperte o play. O racionamento de água já é uma realidade em algumas cidades. Em Valinhos, por exemplo, está sendo feito um revezamento e os bairros estão ficando 2 dias sem abastecimento. Mas não são apenas os moradores que precisam ajudar. Os municípios também devem trabalhar no combate às perdas. Nas cidades abastecidas pelas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a perda de água durante o processo de distribuição é de 37%. Uma média menor do que a nacional, que é de 45%, mas mesmo assim é considerada uma quantia alta. Metade do que é desperdiçado vem de vazamentos e a outra é de fraudes e hidrômetros com submedição. Os municípios fazendo manutenções nas suas redes, trocas periódicas da sua rede, fazendo controle de pressão nas suas redes e principalmente mantendo um parque de hidrômetros, ou seja, trocando os hidrômetros para que o morador tenha... Primeiro, pague o que realmente é justo do que ele usou. E segundo, que ele não tenha a sensação de que está gastando menos, mas o hidrômetro, na verdade, que está medindo menos do que ele está consumindo. As cidades precisam também controlar a pressão da água para evitar novos rompimentos. Só com um trabalho de combate às perdas vai ser possível ter uma sobrevida para a construção de reservatórios e evitar problemas futuros. Apesar da situação ser crítica, a região tem bons exemplos. Campinas perde cerca de 19% de água e Limeira 15%, índices considerados os menores do país. Nós temos um programa de troca de 70 quilômetros por ano
que isso daí dá aproximadamente 7.000 ligações de água também que vão ser trocadas anualmente, num montante de 26 milhões. E nós, fazendo isso todo ano, em 14 anos, é para ter terminado as trocas de cimento amianto e a Sanasa conseguir abaixar o índice em torno de 15%. Outros municípios já estão fazendo uma força-tarefa. A Americana dobrou o número de funcionários que trabalham na contenção de vazamentos. A meta do consórcio PCJ é que as administrações se mobilizem e que até 2020 a perda caia de 37% para 25%. De fato, é uma coisa que tem que unir toda a cadeia. O consumidor tem que ficar atento para economizar, as prefeituras têm que fazer a sua parte no que diz respeito à manutenção da rede e as prefeituras também, porque o que acontece é o seguinte, não dá para contentar com o índice de perda também entre 15% e 19%. A gente coloca que é o menor do Brasil, é porque os outros municípios estão piores ainda, porque estão desperdiçando muita água. Não quer dizer que desperdiçar 20% de água é um índice bom, né? É claro que deve-se levar em conta o fato de ser o menor índice do Brasil, portanto, ainda estamos em situação melhor. Mas não pode se contentar com isso, tem que buscar melhorar, minimizar ainda mais esse índice e a reportagem dizia aí, né, para o controle de pressão. A gente viu o esguicho aí jorrando água, não há necessidade. É claro que com uma medida relativamente simples, né, do sistema de abastecimento aí, é só colocar redutores nos canos, né, nas tubulações, para fazer com que essas águas cheguem à torneira com menos pressão. E aí tem várias medidas que os municípios podem tomar. O fato é que teve o período em que as prefeituras preocupavam só com a captação e com a rede de distribuição. E a gente pode dizer, né, uma cidade como a de Campinas tem um sistema de tratamento muito bom, exemplar, que acaba até servindo de modelo para outras cidades do Brasil e também do exterior, mas tem essa questão da perda aí, tem essa questão da manutenção da rede, que isso é falha em todo o país. Ainda não há cultura do brasileiro de se cuidar do que está no subsolo, né, de verificar, de fazer uma análise periódica, de trocar a tubulação antiga por uma nova e fazer todo o remanejamento quando for preciso. Então ainda temos esse problema, essa falta de cultura no Brasil, né, porque ficou muito, a gente ouvia, né, desde criança eu ouço, né, que o político não gosta de fazer nada que fica subterrâneo porque não dá voto, tinha essa besteira. Né? Existia essa cultura de que não vou trocar tubulação, não vou fazer rede de esgoto porque fica tudo enterrado, ninguém vê e isso não dá voto. Era uma besteira, uma ideia ultrapassada que felizmente começou a mudar, mas a gente tem que fugir, né, desse lugar comum. E lembrando sempre, as pessoas têm que economizar água e as prefeituras têm que começar a melhorar, porque o sistema Cantareira, como dizíamos há pouco, está já saturado, é um complexo que foi concebido há 40 anos, quando a população era muito menor, quando não se tinha ali totalmente a projeção, a ideia básica, né, a noção de quanto que ia crescer, tanto de população quanto de indústrias, então não foi tão bem dimensionado para o futuro o sistema Cantareira. Aguentou bem o controle de vazão, mas já está saturado. E aí falta terreno, falta espaço, falta dinheiro para construir aqueles enormes reservatórios, aquelas barragens para integrar o complexo. Então as cidades têm que começar a fazer a sua parte. A gente conversava semana passada com o gerente executivo do consórcio PCJ, o Francisco Laos, e ele dizia o seguinte: a Copa do Mundo se aproximando, mesmo com essas chuvas que estão caindo, se não chover muito acima da média, porque desde o mês de outubro até agora não choveu praticamente nada, as chuvas deveriam começar em outubro, ficou seca até antes de ontem. O que acontece? Está tudo seco, então tem que chover muito mais do que o nível normal, mais do que o nível histórico, para a situação ficar tranquila. E o que ele ia dizendo, o Francisco Laos? Está chegando a Copa e já está recomendando para que o sistema hoteleiro, os hotéis, comecem a construir, a comprar reservatórios sobressalentes. Começar a verificar aí aquelas caixas d'água que possa enterrar, fazer uma obra ali, para bombear, para ficar reservada a água, para não ter problema, não esperar faltar água, não esperar o risco de desabastecimento,
para depois ficar reclamando do governo. Essa recomendação de quem entende do assunto, um engenheiro que estuda isso há muito tempo, então a situação ainda não está tranquila, viu? E olha, com as altas temperaturas, muita gente mudou a rotina e acabou adotando aí novos hábitos para suportar o calor. E com o sol forte, cada um se protege como pode. A Eliette Zanotti foi às ruas verificar o que as pessoas estão fazendo para se livrar do calor. Traz aqui, Sardelli. Ney, aperte o play. Na previsão da Dona Maria... Para pegar fogo, tá faltando um pouquinho, viu? Com razão, as temperaturas estão mesmo elevadas. Segundo este meteorologista, o interior do estado de São Paulo historicamente tem apresentado ciclos de chuvas e secas. Eles têm, em média, 36 anos e são divididos em dois. Os primeiros 18 são de cheias e a segunda metade de escassez. E é nesse período que estamos agora. Aparentemente, nós estamos num ciclo de baixa precipitação, porque o ano passado, o ano inteiro, ao invés de 1.400 milímetros, o total de chuvas foi de apenas 1.177. Com a umidade relativa do ar em baixa, a sensação fica pior. O calor tá bravo demais, meu Deus. O calor que tá demais, né? O jeito é hidratar. Tomar água é fundamental. Agora, para refrescar, haja sorvete. O vendedor comemora o calorão. 250 litros. Vende num dia? Vende até 3 horas, 4 horas. Rapidinho. Tá rapidinho da vendida. Debaixo do sol forte, cada um se protege como pode. As sombrinhas em alta se tornaram companheiras. O mesmo aconteceu com os bonés. Os estilosos apelam para os chapéus. Sem o chapéu, vai dar um pouco de insolação. É possível com esse sol tão forte. Camisa de manga comprida parece quente, mas ajuda na proteção. Para não queimar mesmo. Se não, torra, fica queimado bem pretinho. Os especialistas têm feito alertas sobre a exposição ao sol. Afinal, os raios ultravioleta têm alcançado níveis elevados, prejudiciais para a pele. Tem que se proteger, porque o câncer de pele é fatal. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país e apresenta altos percentuais de cura se for detectado precocemente. Entre os tumores de pele, o tipo não melanoma é o de maior incidência. Apesar da baixa mortalidade, ele pode deixar graves sequelas. Às vezes esse tumor está muito perto do olho, do nariz, então fica uma cicatriz inestética. Às vezes aparecem outros, né? Porque toda a pele foi irradiada pela radiação ultravioleta, então você vai tirar um, mas a pessoa vai desenvolvendo outros. Então o ideal, melhor sempre, a prevenção. Vamos tomar sempre cuidado. E quando o tempo está nublado, não significa que a nuvem está filtrando o raio ultravioleta não, viu? Ele ultrapassa e faz o mesmo mal do que se tivesse aquele céu aberto. Então todo cuidado é pouco. Você vê aí o pessoal de sombrinha, né? Era uma coisa que tinha caído em desuso já, a sombrinha, e voltou com tudo. O pessoal começou a realmente ver que não dá para aguentar o calorão sem uma proteção. Tem a proteção química, que é o filtro solar, nem todo mundo tem paciência ou gosta de usar, e tem a proteção que os especialistas chamam de proteção mecânica, que é o chapéu, a sombrinha, o guarda-chuva. A pessoa coloca ali, faz uma sombra realmente e acaba ajudando bastante nesse período. Aí a menina aí tomando água, sorvete, isso aí os especialistas recomendam muito a ingestão de líquido, e tudo que você precisa é água, né? Todo líquido é bom, o pessoal fala do suco e tal, mas água é tudo que você precisa, e água de coco também é muito bom. Então tem toda uma dica aí, né? Todo um leque de dicas, né? Que os especialistas repassam sempre e a gente coloca aqui para reforçar. As pessoas sabem que devem evitar esse sol realmente que sempre fez muito mal em excesso. Então você vê a reportagem bem-humorada aí da Eliette, trazendo o pessoal se protegendo, o sorveteiro ali faturando um pouco mais que o normal e a especialista ali dando as dicas para tomar cuidado com o câncer de pele, que é uma doença muito grave e acomete muita gente. Embora tenha melhorado aí nos últimos dias a questão do clima, mas sempre o sol vem rachando, né? Agora estamos justamente ali naquele período de verão, onde o calor é forte durante o dia, faz sol, aquele sol ardido, né? E depois, à tarde, vem a precipitação, vem a chuva, pancadas de chuva temporais.
situação do clima está um pouquinho modificada, está um pouco atípica nesse período, mas né, é sempre esse padrão que se coloca dentro do período de verão. Muito bem, mudando um pouquinho aqui do assunto, com o aumento do tráfego aéreo nos aeroportos de Campinas, aqueles aficionados pelo paraquedismo estão buscando municípios onde o céu é menos movimentado. Uma das cidades escolhidas é São João da Boa Vista. E a repórter Eliette Zanotti foi lá conferir a mudança e criou coragem, vejam vocês, para saltar. Ela acabou saltando de paraquedas. Traz aqui, Sardelli no telão. Ney, aperte o play. O hangar é ponto de encontro para os aficionados por adrenalina. Gente que quer experimentar as sensações da queda livre e voo panorâmico no salto duplo de paraquedas. Essa turma de Campinas está empolgada e lá vai a Crisla para a aula de instrução. Os procedimentos são ensaiados passo a passo. Meu coração já está acelerado, eu imagino lá em cima. Um dos momentos mais importantes é a saída da aeronave. São 2 corpos voando e a gente precisa de uma posição estável para fazer essa queda livre com segurança. Porque no salto duplo, o passageiro está na minha frente. Se ele não fizer uma posição aqui que não foi brifada, mexer braço ou perna, a perna não ficar na posição correta, a gente pode entrar num giro, pode acontecer alguma capotagem durante a queda livre. Todas as pessoas que gostam de sentir o aumento da adrenalina estão aptas para o paraquedismo, exceto aquelas que têm problemas cardíacos, mentais ou algum comprometimento físico. Mas, além disso, existe um outro empecilho. E quem diria? É a balança. Você acha que vai dar? Eu acho que não. O equipamento para 2 pessoas é capaz de suportar cerca de 350 quilos. Por isso, os pesos do instrutor, passageiro e dos paraquedas devem estar dentro desse limite. Tudo pronto? Só faltava o principal: céu azul. O tempo com chuva não é que não pode, ele fica um pouco mais arriscado, né? A gente tem uma dificuldade, não que o paraquedas não vá voar. Se a gente sair do avião, estiver subindo com o avião e estiver chovendo, não há problema sair em queda livre. Quando abrir o paraquedas, ele voa normal, ele tem seu voo normal, mas é que a gente procura não arriscar. Depois de tanta torcida, finalmente as nuvens deram trégua e lá vai a Crisla. Agora não tem jeito mais de desistir, tem que ir. E depois de ver o êxito da colega na chegada... Gente, demais! É inacreditável. Decidi encarar o desafio. Sou orientada, faço as simulações e pronto. O avião que nos leva é um modelo americano. Aos poucos, a aeronave vai ganhando altura e a paisagem acaba dando tranquilidade. Mas a tensão volta quando estamos perto de atingir os 3.800 metros de altura para o salto. O instrutor avisa e nos posicionamos. Minha boca está seca, o batimento cardíaco eu nem imagino quanto está. Mas eu só sei de uma coisa: chegou a hora. E a hora de voar. Em poucos segundos estamos fora da aeronave. A velocidade na queda livre chega a mais de 200 km por hora. São 40 segundos que parecem uma eternidade. Difícil é administrar toda a emoção e ainda sorrir para as câmeras. A sensação fica mais confortável depois que o paraquedas se abre. Aí sim, é só alegria. O chão vai se aproximando e, enfim, terra. Uma experiência que vai ficar marcada para sempre na memória. Muito bom, mas a aterrissagem dela não foi lá essas coisas, não. Daqui a pouco a gente vê ali o instrutor, eu não sei o que aconteceu, foi uma aterrissagem um pouco forçada, né? Não chegou a cair de barriga. Entretanto, não caiu de pé, daquele jeito que a gente costuma ver direitinho, que o paraquedas se aproxima e acaba chegando ali mais tranquilamente. De qualquer modo, tem que ter coragem, viu, para saltar de uma certa altura, abrir, quando abre aquela porta da aeronave, você vê aquele buracão imenso, né, confiar piamente no instrutor, no caso aí é um voo de instrução, né, é um salto de instrução, e aí passar aqueles momentos, aqueles segundos antes do paraquedas abrir não deve ser simples também para quem não está acostumado e depois para quem teve
essa experiência sempre relata que é uma coisa muito boa, uma sensação de liberdade e de que estar livre lá voando no céu é muito legal. Então tá aí, parabéns para a Eliette, que teve a coragem de saltar aí aos 47 do segundo tempo. Ela resolveu saltar, fez muito bem e passou por essa experiência. Agora uma coisa, hein? A equipe Azul do Vento, que deu apoio para essa reportagem, ela teve esse motivo de sair de Campinas, que foi a questão do tráfego aéreo, que está cheio aqui, procurou algum ponto ali onde o céu esteja menos congestionado, no caso aí São João da Boa Vista, mas a Azul do Vento anunciou há mais de 2 anos, né, que deixava Campinas também por um outro motivo. Ela sempre ocupava um hangar ali no Aeroclube dos Amarais, no aeroporto dos Amarais, e na mudança de administração, aquela coisa toda, não deixaram mais. Ela, na verdade, perdeu o espaço que dispunha ali gratuitamente para serviços, para eventos e para instruções ali no Campo dos Amarais e acabou perdendo, então, portanto, acabou deixando Campinas também, e talvez até principalmente, por esse motivo, viu? Muito antes dessa coisa toda, o anúncio era esse, que a equipe Azul do Vento, depois de muitos anos em Campinas, né, deixou a cidade porque não tinha ali o apoio que a equipe julgava necessário para manter toda a estrutura aqui na cidade de Campinas. De alguma maneira, a cidade perde, né? Porque era uma equipe importante, participava de eventos importantes, representava a cidade em competições, trazia também competições para Campinas, justamente por conta da estrutura criada ali no Campo dos Amarais, e acabou depois dessa mudança perdendo. Bom, mudando de assunto aqui, moradores do Residencial San Martín, em Campinas, reclamam de um posto de saúde do bairro. Mas o motivo desta vez não é a falta de funcionários e médicos, não. É que o local, que está pronto desde julho do ano passado, não abriu até agora. Por isso, quem precisa de atendimento tem que pegar ônibus para ir a outras unidades. O Felipe Pereira esteve lá e traz essa história pra gente. Traz aqui Sardelli no plasma. Ney, aperte o play. O portão está aberto, o prédio é novo, o acesso é fácil, as salas estão preparadas para receber os equipamentos. Mas o posto de saúde da Vila San Martín, na região dos Amarais, não está funcionando. Para tentar evitar o vandalismo, os próprios moradores amarraram arames para bloquear a entrada. Mas a medida foi em vão. E com o espaço livre, as consequências já estão à mostra. A caixa d'água foi pichada, cacos de vidro no chão do que sobrou das janelas quebradas. Nesse caso, porém, a troca foi rápida. O centro de saúde, que poderia atender cerca de 6.000 pessoas que vivem nos bairros próximos à divisa de Sumaré, ficou pronto em julho do ano passado. Mas até agora, nenhum funcionário pisou por aqui. A situação incomoda. Além de não abrir, é um abandono geral. Com a sujeira dessa que está acontecendo aqui, não tem uma iluminação à noite, é uma escuridão só. Agora, eu vou na prefeitura, cobrar lá do responsável, ele disse que vai mandar um segurança, até agora nada. O representante dos moradores do Jardim Mirassol, bairro próximo e que também poderia ser beneficiado com a unidade, procurou a prefeitura para tentar cobrar uma explicação sobre o porquê da demora. E a resposta é que o posto iria abrir, depois que um pequeno detalhe fosse consertado. É um problema de encanamento, a gente está fazendo pequenos reajustes, pequenos detalhes, sempre é coisa assim insignificante. Se a gente colocar a carência que a gente tem de saúde hoje em todo o município de Campinas, a saúde campineira está degradante. A gente necessita de mais atendimento, a gente necessita de mais postos de saúde, a gente necessita mais de hospitais. E a gente vê essa estrutura toda parada, sendo entregue ao abandono, ao vandalismo, por detalhes, por causa de uma torneira, por causa de um cano. Eu acho que isso é inexplicável. O prédio já tem energia elétrica, água e rede de esgoto, mas ainda é possível ver alguns resquícios da obra. Segundo os moradores, essas madeiras espalhadas num possível local de estacionamento teriam sido deixadas pela empreiteira. O mato começa a crescer, o que preocupa quem vive por aqui. Com um espaço vazio, a solução é procurar outros locais. E para isso, a viagem tem que ser de ônibus. A gente já está assim um pouco de idade, né? Tem dia que a gente não está com coragem de andar, né? E a gente é obrigado a ir. Todas as quartas-feiras, uma equipe do Centro de Saúde do Jardim São Marcos faz um atendimento improvisado na sede da Associação do San Martín, que fica a menos de 10 passos do posto de saúde. Não é o local ideal, porque aqui é salão de festa, né? É de divertimento da turma, não é para médico. Mas eles é atendido aqui porque o postinho tá
Tá feito, mas tá por fazer, porque por enquanto tá parado, né? O contrato para a construção do centro de saúde foi assinado em agosto de 2011, no valor de quase R$1 milhão. Por isso, o pedido é apenas um, que o posto abra o mais rápido possível. Faz mais de 30 anos que eu moro aqui. Até hoje a gente não tem um posto. Que abra o posto de saúde, porque você vai desafogar toda a região. Porque a pessoa que não consegue atendimento no seu próprio bairro, ela acaba se deslocando para o hospital municipal. E isso acarreta vários problemas. Já está com 12 anos e vem correndo atrás de conseguir o postinho. Agora conseguimos. Só que conseguir o postinho, está pronto, mas está parado. A gente quer que esse posto funcione, porque, meu Deus, é tanta gente que precisa, né? Às vezes a gente faz reportagens aqui e a prefeitura fala, não, está superlotado o Hospital Mário Gatti, o Complexo Ouro Verde, porque a população deixa de ir ao posto de saúde para fazer aquele atendimento mais simples. Os hospitais são para urgência e emergência, não é para ir para o Celso Pierro, para o HC da Unicamp, para o Mário Gatti, quando é uma coisa simples. Mas olha este exemplo, um posto novinho em folha, feito em julho do ano passado, e tá aí, ó. Ainda tem pouco estrago, eu não sei como o pessoal do movimento Sem Teto, Sem Terra não ocupou isso aí para morar. Não sei como não fizeram isso ainda. Então, quer dizer, falta ali, primeiro resolver a situação, né, ver a pendência que é para pôr o prédio para funcionar. Segundo, colocar pelo menos uma ronda da Guarda Municipal, se não for colocar um agente de plantão ali, pelo menos uma ronda periódica, para evitar depredações. O que a Prefeitura de Campinas explicou? A Prefeitura de Campinas informou que o Centro de Saúde do San Martín não está funcionando porque as instalações e equipamentos e gases terapêuticos ainda não foram concluídas, as instalações desses equipamentos e gases terapêuticos, e que a liberação só deve acontecer depois da autorização da Secretaria de Infraestrutura. É mais ou menos a resposta que foi dada ali para o pessoal do San Martín que procurou a prefeitura para cobrar providências. Você vê que é um prédio novo, relativamente grande, dá para ver que seria uma estrutura muito boa, ou pelo menos razoável, para atender a população daquela região, mas que infelizmente não está funcionando. Agora eu me pergunto também aqui, né, eu estou vendo as imagens, né, e eu me pergunto, o posto, quando foi inaugurado, qual vai ser o médico, o enfermeiro, o atendente que vai trabalhar aí? Porque a gente sabe que está faltando, né? A gente já colocou aqui nos telejornais da Band, né? Tanto no Band Cidade, aqui no Brasil Urgente, a falta de profissionais, né? Em toda a rede básica. Então a gente vê farmácia abrindo periodicamente sem remédio. Quando tem remédio não abre o posto, quando abre o posto não tem remédio. A gente vê que tem muitas unidades que faltam enfermeiros, auxiliares e médicos. Então, talvez, entre os motivos esteja também a falta de profissionais, porque você vai abrir o centro de saúde, ele vai funcionar de que maneira? Além de equipamento, tem que ter pessoal, tem que ter o recurso, né? O que aparentemente a prefeitura ainda não tem. Foi desfeito lá o convênio com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, muita gente foi demitida e ainda não foi contratado um número suficiente para cobrir a rede, e toda vez que a gente conversa com a administração para cobrar alguma falta de profissional em alguma unidade, a prefeitura se apoia num novo concurso público que deve acontecer ainda este ano, mas não há data ainda definida para contratar mais profissionais. Então é o que eu estou pensando aqui, vai tirar médico de onde para mandar para esse posto aí que está sendo inaugurado. Agora tem um detalhe que eu sempre gosto de chamar a atenção. A prefeitura está em débito, essa imagem aí, ó, que eu vou comentar, é esta imagem aí. Tudo bem, a prefeitura está em débito, não corrigiu ali o problema, não pôs uma vigilância e ainda não cumpriu a sua parte de pôr essa unidade em funcionamento. Mas isso não quer dizer que os porcalhões da região podem entrar lá e pichar o prédio e quebrar o vidro do prédio. Então tem isso também, viu? Eu sempre gosto de falar aqui, nada justifica. Então a população reclama com muita razão, bom, tem que estar funcionando, prometeu, quando vai lá o político bate palma, descerra a placa, faz discurso,
A população fica ali pacientemente de pé, aguentando aquela ladainha, mas depois o negócio não funciona. Até aí, esse é um aspecto. Agora, o outro é o seguinte, é muito pouco provável que moradores de outra região foram lá pichar esse prédio. É muito provável que é o pessoal da própria comunidade ali, do entorno, que adora, não pode ver uma parede branca que quer pichar. Pulou o muro, quebrou vidro, quer dizer, essa pessoa, o vândalo, não tem a menor consciência de que ele está prejudicando a toda a comunidade e ele próprio. Primeiro porque ele estraga um patrimônio público que amanhã ou depois ele vai precisar usar. Segundo, que quem paga esse estrago, quem paga a construção do posto e a manutenção de quem fez os estragos, vai ter que comprar outro vidro. Quem paga é a própria população e esse cidadão que pichou. Ou ele pensa que essa lata de tinta que ele comprou para pichar essa parede aí, ele não pagou imposto. Ou ele pensa que o ônibus que ele pega ali para ir para a escola, ou para ir para o serviço, ou para ir passear, ele não paga imposto, não tem tudo imposto embutido. E é todo esse imposto embutido que é usado para construir e manter os equipamentos públicos. Então, toda vez que o espertão vai lá pichar a parede, ele está dando um tiro no próprio pé. Além, claro, de estar cometendo uma infração, né? Se for flagrado, vai ter que responder aquela coisa toda. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, a Polícia Civil de Sumaré identificou um homem que cometia um determinado delito dependendo do perfil da vítima. O bandido é um ladrão, mas quando o alvo do roubo era uma mulher bonita, ele também estuprava a vítima. A Letéia Rodrigues traz essa história pra gente, vem aqui no Plasma. Sardelli, Ney, aperte o play. Elis Wender Pinheiro, de 25 anos, está preso desde o dia 6 de janeiro deste ano, depois de um roubo na casa de um guarda municipal de Hortolândia. Foi através de uma foto que a delegada Sandra Zanardi, que investiga os casos de violência contra mulheres em Sumaré, reconheceu o suspeito como estuprador que fez 2 vítimas na cidade nos últimos 6 meses. Através da fotografia, passamos a monitorar as características físicas dele. Como já tínhamos registro de ocorrência com pessoas parecidas, passamos a convidar as vítimas para fazer o reconhecimento. Esta mulher foi uma das vítimas de Elis. Ela saiu com a filha de 5 anos para buscar água em um poço artesiano em junho do ano passado, quando foi abordada pelo suspeito que estava armado com uma faca. Ele entrou no carro da vítima, assumiu a direção e passou a circular pelos bairros de Sumaré. Eu cheguei do trabalho, fui buscar água, aí eu enchi o galão de água lá no poço artesiano. Quando eu pus o galão no carro que eu fui entrar, ele puxou a porta de volta e mandou eu sentar no banco do passageiro. Foi rápido, eu não tinha percebido ninguém. Aí ele falou que era um sequestro, que eu falei pra ele deixar a gente ir embora, que eu deixava todas as coisas pra ele levar. Ele falou que não, que era um sequestro e que ele não ia deixar a gente sair. Eu conversava com ele, ele mandava ficar quieto, me batia minha cabeça no painel do carro. Pelo que eu pude perceber, que a maioria das vezes eu fiquei com a cabeça baixada e quando eu levantava, eu vi que a gente estava em Hortolândia. Depois de quase 4 horas, o suspeito decidiu estuprar a vítima. O abuso aconteceu na frente da criança. De acordo com a delegada, Elis abordava as mulheres com a intenção de roubar, mas aproveitava a oportunidade para cometer os abusos. Ele já vem cometendo um crime e o estupro ele vem como um crime secundário. Ele não vem de imediato para praticar o estupro. Então nós não estávamos diante de um estuprador, e sim nós estávamos diante de um roubador, que aproveitando da facilidade e os meios empregados, ele praticava os delitos de estupro. Elis roubou e abusou sexualmente de outra mulher em Sumaré em outubro de 2013. As 2 vítimas e a criança reconheceram o suspeito e relataram que o rapaz era extremamente agressivo. As vítimas descreveram uma pessoa muito violenta, fazia muita menção de estar armado com faca e agressivo nos gestos. Inclusive uma vítima que foi
agredida no dia 20 de outubro do ano passado, até hoje ela exibe as marcas da agressão. O suspeito prestou depoimento e negou tudo. Mas, de acordo com Sandra, as provas são suficientes e ele foi indiciado por estupro e transferido para a penitenciária de Sorocaba. A notícia que Elis está preso foi um alívio para as vítimas, mas alguns traumas vão demorar para serem superados. Estou mais aliviada, mas mesmo assim dá medo de sair na rua. Eu durmo a peso de remédio. Eu quase não saio de casa. Na rua, assim, é difícil. Eu tenho bastante medo. Ainda bem que esse aí já estava fora de circulação. Ele já estava preso por roubo, né? Em outro município, estava em Hortolândia, e a delegada, pela fotografia, acabou. Ela investigava já esses crimes de estupro em Sumaré e acabou, de acordo com os relatos das testemunhas, chegando até esse suspeito. Tá? Então, portanto, além de ladrão, ele se aproveitava das vítimas, né, para cometer o estupro. Um caso aí impressionante, né, terrível, chocante, né, na frente da criança ainda. O estupro já é terrível, já é um crime hediondo, já teve a pena endurecida no Brasil, mas eu defendo que teria que ser mais dura ainda, né, para esse tipo de crime, e a gente está aguardando ainda a boa vontade do Congresso Nacional, dos deputados que só sabem fazer política e nada mais. De qualquer maneira, esse aí já estava fora de circulação, felizmente, e vai responder também por mais essa bronca, como eles dizem lá no jargão lá da bandidagem. Tem mais essa bronca para cumprir, portanto. Tá aí, né? Quem sabe com a fotografia desse cidadão aí no vídeo, outras vítimas se encorajam e também vão lá prestar queixa, engrossar a lista de delitos para ele apodrecer na cadeia cada vez mais. É isso que a gente espera, né? Porque realmente é complicado. Bom, muito bem. O Brasil Urgente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com outras notícias, não saia daí.